porta-voz da palavra de Deus aos nossos corações. Tenha liberdade. Muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, que alegria no Senhor poder retornar a esta igreja para cultuar ao Senhor e também ser o ministro da noite. É uma alegria no Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Josué, que nos convidou. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a obra que Ele confiou nas suas mãos. Deus abençoe o pastor Daniel Silva, meu xará. Temos o mesmo nome, o mesmo penteado. Que bênção. Deus abençoe a vida do pastor presidente, pastor Daniel. Deus abençoe todos os obreiros que estão aqui na minha retaguarda. É uma alegria, uma honra poder ministrar em um altar tão rico de obreiros, né? De uma seara. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe toda a igreja, a minha família que está me acompanhando no dia de hoje. É como o pastor Daniel mencionou, é tão gratificante, né? Ver obreiros congregando com a família, né? Quando a família acompanha, e é uma das coisas que eu ali bato na tecla sempre, né? Nem sempre a gente pode estar junto, né? Porque uma estuda, outra trabalha e tem, mas eu sempre insisto para elas, na medida do possível, me acompanhar, porque para mim é uma alegria muito grande ter a minha família na presença de Deus. É sempre uma alegria. E louvar a Deus por estar neste culto, né? Nós estivemos aqui pela primeira vez alguns meses atrás com o pastor Marcelo. Era um congresso das irmãs, se a minha memória não falhar, né, pastor? E dentre tantas coisas que a gente guardou daquele dia, uma poderosa mensagem onde o pastor Marcelo ministrou ali em Cânticos de Salomão. Algo interessante aconteceu naquele dia, né? O pastor não estava quando nós chegamos e alguém disse assim: o pastor estava no braseiro. E como eu não conhecia a igreja, né, era a primeira vez, e eu falei: meu Deus, depois do congresso vai ter um churrasco, porque o pastor já está lá preparando a carne. Aí depois os irmãos explicaram, né, que o pastor estava lá orando. Quem estava na carne era eu. O pastor estava lá no espírito orando, né? Que bênção. Que Deus abençoe o pastor, Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória ao Senhor Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Depois nós pulamos o 25 direto para o 35 até o versículo 43. Devido nós termos uma diversidade de versões, então eu vou ler aqui na minha versão e os irmãos acompanham a leitura, amém? Diz assim o texto bíblico: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago.
E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que talvez seja uma das passagens mais belas da Bíblia, né, dos Evangelhos, porque ela tem muita lição para nós. É uma história que começa um pouco triste, e durante a história acontecem algumas tragédias, mas por fim, o final ele é surpreendente. Nós, lendo esses versículos bíblicos, essa passagem bíblica, ela demonstra para nós não só uma manifestação do poder de Deus, mas nós vemos como o Jesus homem, o Jesus que sentia compaixão pelas pessoas, o Jesus que tinha empatia pelas pessoas, como ele lidava com aqueles que estavam em sofrimento. Quando você olha os evangelhos, você consegue ver que os evangelhos ele é regado de manifestação do poder de Deus. E esse poder de Deus, esse poder do Pai, que é manifestado no Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um poder que é usado na vida das pessoas. E quando você olha os registros dos milagres, das curas, das libertações que aconteceu através da vida de Jesus, você percebe que não havia um método científico, não havia uma forma, não havia um segredo para você chegar diante de Jesus e seguir aquele método, seguir aquela receita e receber um milagre. Por que, irmão Daniel? Porque para cada contexto, para cada vida, para cada abordagem que era apresentada a Jesus, o milagre acontecia de uma forma peculiar na vida de cada pessoa. Então você percebe que não é um método, não é uma metodologia, mas você percebe que há uma sinceridade de alma, uma sinceridade de coração, de humanidade de Jesus. É lógico que os milagres funcionavam como uma porta para que a pregação fosse manifestada. Pode ver que quando Jesus, através de Pedro e João na porta do templo, cura o homem, e o homem entra para dentro do templo junto com Pedro e João, uma multidão fica em volta dele, e Pedro vai falar de Jesus através daquele milagre que juntou um monte de gente.
Então a gente sabe que a manifestação do poder de Deus e dos milagres contribuía também para a divulgação da pregação. Mas você percebe que Jesus ele não manipulava as pessoas e não usava as pessoas de forma fria para manifestar o poder de Deus. Você percebe isso? Jesus, ele se importava com as pessoas. Jesus nunca brincou com o sofrimento de nenhuma pessoa que se aproximou dele. Os homens manipulavam, os homens debochavam, os homens não tinham compaixão e nem misericórdia. Mas todas as pessoas que se aproximou de Jesus, crendo no seu poder, na manifestação do poder através da vida de Jesus, todas elas alcançaram seus objetivos. Algumas foi de forma instantânea, outras foi um processo, mas todas que acreditaram receberam a cura, receberam a libertação, receberam a restauração, receberam o perdão e receberam a vida, porque creram. Eu poderia tomar um pouco mais de tempo de forma teológica e falar de Jairo, que não era um homem comum, que era um dos juízes em Cafarnaum. Eu poderia tomar um pouco mais de tempo e falar de Jairo, que não era apenas um dos juízes em Cafarnaum, mas também falar que ele era um dos professores da teologia mosaica em Cafarnaum. Mas eu não vim aqui falar apenas de um contexto histórico. Eu vim aqui anunciar as boas novas. Eu quero centralizar a mensagem no Cristo Jesus hoje. Aleluia, glória a Deus. Por que, irmão Daniel? Porque não é o contexto histórico, não é o conhecimento que eu tenho, que eu manifesto para você, que será relevante na sua vida ou na minha vida. O que vai ser relevante depois desse culto é a mensagem de Jesus para a minha alma, para a minha vida e como eu posso aplicar ela no dia a dia. Isso é que é relevante. E quando nós nos deparamos no versículo de número 21, Jesus ele acaba de passar por um momento de rejeição. Que momento de rejeição é esse? Jesus ele estava do outro lado do rio ou do mar de Genezaré, que era Gadara. Lá Jesus estava fazendo um culto poderoso de libertação, pastor Josué. Um culto poderoso, uma obra poderosa, algo fantástico estava acontecendo. Se eu tivesse lá, provavelmente eu falaria assim: Jesus, fica mais um pouquinho, entra mais para dentro da cidade, tem muita gente doente lá dentro. Tem muita gente endemoniada, tem muitos casamentos destruídos, tem muitas pessoas enfermas, tem pessoas que precisam de libertação, tem pessoas que precisam de cura. Vem, Jesus, nós queremos mais a sua presença na cidade. Mas o contrário aconteceu. Quando se depararam com aquela obra poderosa de libertação, eles disseram assim: ausenta-te de nós, nós não queremos a sua presença aqui. A sua presença não é bem-vinda. Estavam mais preocupados com o prejuízo com os porcos do que com uma alma que foi liberta. Eles ficaram tão assustados com a manada que caiu de precipício abaixo do que ver uma alma liberta, restaurada para a glória do nome de Jesus. Eles ficaram chocados com aquilo e disseram em outras palavras para Jesus: você não é bem-vindo aqui. E Jesus, como educado que é, ele poderia discutir teologicamente, ele poderia lançar uma palavra de maldição sobre aquela cidade, mas não lançou. Ele pega os seus discípulos, entra dentro do barquinho e vai em direção a Cafarnaum. Por quê? Porque lá no porto de Cafarnaum, enquanto tinha gente dizendo que Jesus não era bem-vindo e que a presença dele era irrelevante, lá no porto de Cafarnaum havia uma multidão esperando pela presença de Jesus.
Oh, glória! E não só tinha uma multidão, dentre a multidão tinha pelo menos 2 pessoas que vai se destacar. Uma delas, a Bíblia diz para nós que o nome dele era Jairo. E a outra no meio do caminho que vai sair rompendo a multidão, não diz o nome, mas ela é conhecida pela sua doença, a mulher do fluxo de sangue. Tem gente, irmão, que não consegue reverenciar, que não valoriza a presença de Jesus. Onde a presença de Jesus não é reverenciada, não é valorizada, não é respeitada, não é levada em consideração, ele se retira. Mas aonde a presença de Jesus, ela é bem-vinda, ela é almejada. Onde a presença de Jesus é esperada, não demora muito tempo, ele se manifesta. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória. Jesus desembarca em Cafarnaum. E este homem, ele precisava de um socorro urgente. Este homem, ele é um pai desesperado. Este homem, ele vem enfrentando uma doença que bateu na porta da casa dele, sem pedir licença, e entrou sem permissão, e começou a sugar a juventude, e começou a sugar a vida daquela menina. Ela era filha única, e era uma família proeminente em Cafarnaum. E quando você enfrenta uma adversidade no contexto de obreiro, de pastor, de servo de Deus, de serva de Deus, de uma pessoa fiel ao Senhor, na medida do que é possível a você, quando você enfrenta um sofrimento, quando você enfrenta um golpe da vida, sempre tem os questionamentos. Sempre tem os questionamentos da vizinhança, da família, daqueles que te conhecem. Talvez não chegue no seu conhecimento, mas as perguntas, elas acontecem. Mas ela não é crente? Por que está desempregado? Ah, mas ele não é crente? Por que está passando essa crise financeira? Ah, mas não é servo de Deus? Por que os filhos estão desse jeito? Ele não tem fé para que a cura chegue na casa dele? Ah, mas ele não é um servo de Deus, ele não é um líder da sinagoga, ele não organiza o culto, ele não dirige o culto, ele não convida o rabino para a leitura do texto sagrado, ele não faz parte do sistema religioso, a bênção de Deus não está sobre ele. Então por que ele está passando por tudo isso? E talvez uma das coisas mais difíceis para explicar a alguém é porque pessoas boas sofrem. Talvez a parte mais difícil para explicar para alguém que não conhece a Deus, que não conhece a fé, é porque que pessoas que fazem tão bem a outras pessoas, porque pessoas tão conservadoras, porque pessoas que guardam a palavra, é fiel no seu caminhar, no seu testemunho, com seus princípios e com seus valores, por que essas pessoas sofrem? Talvez é a parte mais difícil de aplicar uma teologia para uma mente que não quer compreender. E aí a gente aprende que alguns chavões que a gente ouve por aí, que a gente escuta por aí, principalmente daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra, e que não tem experiência com Deus, não sabe o que é o vale da sombra da morte, não sabe o que é ser abandonado, ser humilhado, ser pisado, ficar sozinho, ser deixado para trás. Para quem não sabe o que é isso, talvez vai olhar para você passando por um sofrimento dentro da sua casa, no meio da sua família, enfrentando uma luta, ela seja qual for, seja ela na área sentimental, seja ela financeira, ou seja espiritual. Talvez tem sempre aqueles pré-julgadores que vai olhar para a sua vida, para a sua rotina congregacional, né? E vai tentar fazer um pré-julgamento e achar uma razão, o porquê você está sofrendo. E vai dizer assim, mas talvez ela está sofrendo porque não está fazendo o que Deus está mandando. Em alguns casos, há sentido. Porque nós temos Jonas, que estava enfrentando uma grande tempestade e pessoas sofrendo por causa da rebeldia dele. Por causa da rebeldia.
porque não estava fazendo o que estava mandando. Mas não é uma regra. Nós temos agora Paulo, que está dentro também do navio, que está sendo levado sob custódia, e vai vir a tempestade, vai vir um vento, e ele não está debaixo de rebeldia. Inclusive na noite anterior do barco ir a pique, o Senhor aparece a ele e fala com ele, dá autoridade para ele, e fala assim: olha, fala para todo mundo ficar no barco, para ninguém pular, fala para todo mundo ficar, porque nenhuma vida vai se perder, haverá livramento. Então tem hora que você está sofrendo, tem hora que o vento está soprando, que a sua alma está amargurada, que você chora, que você não entende nada, que você ora, que parece que a sua oração não está passando do teto, que você não sente nada, não sente nenhum arrepio, e nada do que acontece na semana ou no mês não faz sentido nenhum para você. Tem hora que está acontecendo tudo isso, e tem alguém pré-julgando e dizendo: é rebelde, Deus não está na vida, é porque fez a coisa errada. Não, irmão, tem hora que o vento vai soprar mesmo, e justamente porque você está debaixo de uma bênção, porque você serve ao Senhor, porque você ouve a palavra, porque você aplica a palavra, porque você vela pelos princípios e pelos valores da família, e é por isso que o vento vai soprar. Mas por que ele sopra? É para tirar a sua estabilidade. Às vezes sopra para fazer com que você murmure, com que você recue. Mas sabe por quê? Porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto, e quanto mais o vento pode soprar na vida dos fiéis. O pastor disse que tem uma congregação que está crescendo para baixo. Eu nunca vi crente que Deus tem chamada, homem e mulher de Deus, que Deus tem um plano, passar por nada e Deus usar. Todos aqueles que o Senhor tem uma obra, que o Senhor tem um plano, pode ter certeza, vai ter vento, vai ter prova, vai ter sofrimento, vai ser traído, vai ser deixado para trás, mas tem um porém. Alamachúria calamaia. Como você reage quando alguém critica, quando alguém pré-julga, quando as coisas não vão bem? Aqui é relevante. Essas são as lições de Jairo para nós, porque ele poderia questionar a fidelidade de Deus, ele poderia questionar todo o trabalho congregacional que ele vinha fazendo, mas não fez. E o que ele fez? Ele usou os recursos que ele tinha. Talvez levou nos melhores médicos, talvez orou, usou tudo que estava ao seu alcance. Quando esgotou as suas ferramentas, ele tinha que tomar talvez a decisão mais difícil da vida dele. Por quê, irmão Daniel? Porque a decisão que ele vai tomar envolve o cargo eclesiástico na sinagoga, envolve ser destituído da cadeira que ele senta, ganhar o título de apostata da fé, de um Judas, em outras palavras. Por quê, irmão Daniel? Porque a essa altura do ministério de Jesus, os religiosos já estavam procurando uma forma e uma maneira de calá-lo, silenciá-lo, de prendê-lo. Por quê? Porque por onde Jesus passava, a multidão o seguia. Tinha milagre, tinha perdão, tinha pregação, tinha ensinamento, tinha poder, tinha coisas que não acontecia dentro da sinagoga. E aí vem um líder da sinagoga indo em busca de Jesus, pedindo ajuda de Jesus. Era a mesma coisa de assinar o seu atestado, a sua carta ali de pedido de demissão do cargo eclesiástico. Esses dias eu tenho costume, hoje eu oro muito menos, com pouca frequência no monte, mas eu tinha um hábito de orar muito mais. E uma das coisas que eu sempre repetia na oração, era: Senhor, faz de mim um pregador melhor. Senhor, faz de mim um pregador melhor. Senhor, faz de mim um pregador melhor. O tempo passou. As experiências vão vindo. E aí você percebe que o pregador é só um título. Que um pregador, ele pode pregar muito bem. Ele pode pregar muito bem e ainda assim ele ir para o inferno. Um cantor ou uma cantora pode cantar muito bem e mesmo assim ainda ir para o inferno. Prova disso é quando Jesus disse: naquele dia muitos virão a mim e dirão: Senhor, profetizei no seu
Nome é alguém que está profetizando, é alguém que está pregando, é alguém que está cantando, é alguém que está envolvido com a obra de Deus no nome de Deus, que não vai ser salvo, está na Bíblia. E aí você vai aprendendo que tem muita gente que parece que é, mas não é. Tem muita gente que tem até talento, que tem até dom, mas o caráter não vale nada. Porque não cuida dos filhos, não cuida da esposa, não cuida do esposo. Coloca o carro em primeiro lugar, coloca o ministério em primeiro lugar, coloca o emprego em primeiro lugar, coloca o salário em primeiro lugar, coloca a amizade no primeiro lugar. Vê a família definhando no final de semana, em vez de pegar a família e passear, ir num restaurante, passar tempo com os filhos, e pescar e fazer qualquer coisa. Aí pega o carro, abre a garagem, faz da garagem, lava rápido, encera e lava, e passa o dia inteiro mexendo com carro, com videogame, com futebol, e a família sendo bombardeada. Aí depois bota um terno, vem para o culto achar que é o obreiro, que é o vaso, que profetiza. Aquele que não faz a obra, ou aquele que não cuida dos seus, já redarguiu a lei, e é pior que o infiel, diz a Bíblia. Quando eu estava orando, que eu fui falar, Senhor, faz de mim um pregador melhor, eu parei, eu não terminei. Porque eu olhei para dentro de mim, o Espírito Santo me fez olhar e falar assim, não, pregador melhor não, você precisa de ser um marido melhor. Ele é machúria calamar. Ele é marraçui enevas. Você precisa de ser um pai melhor. Você precisa de ser um vizinho melhor. Você precisa de ser um ser humano melhor. Porque não adianta a gente falar em línguas estranhas aqui, profetizar e pregar bem aqui. A mesma boca que profetiza e que prega e que canta é a mesma boca que fala a palavra torpe, que xinga, que mente, que envergonha a fé no local de trabalho, a vizinhança. Tem gente que não sabe que nem ele é crente. Só na igreja as pessoas sabem que ele é crente. No trabalho, em outro lugar, alguns nem sabem. Naquela hora o Senhor mudou meu pensamento, meu coração. E eu gritei e falei, Senhor, faz de mim um ser humano melhor, um ser humano como o Senhor foi, porque além de Jesus ser o Filho de Deus, Ele foi homem, e homem perfeito. Ele chorou, Ele sentiu tristeza, Ele teve compaixão, Ele abriu mão do tempo dEle para atender pessoas que Ele não conhecia. Está faltando pequenos cristos, está faltando gente que parece com Jesus. Ele é barachúria calamaia. Ele se importa com a gente. Alamachúria calamaia. Jesus sentiu compaixão por aquele pai. Como você lidar com a sua família? Como você lidar com as pessoas perto de você? Como você lidar com a vida que você leva? Fala mais do homem de Deus que você é ou não é. Jairo, ele poderia perder o cargo. Jairo poderia perder a posição. Mas ele decidiu, eu vou em busca de Jesus. Porque não adianta perder um membro da minha família e ficar ostentando a imagem de perfeição. Não adianta eu pintar uma imagem no meu rosto que está tudo bem, mas quem eu amo está padecendo. Não adianta eu assumir o tribuno ou o altar com a imagem de família perfeita, sendo que a minha família não está bem. Eu irei em busca de Jesus. Se Ele vai fazer, eu não sei, mas eu creio que se eu for até Ele, eu ouvi falar dEle. E muito provavelmente Jairo viu dentro da sinagoga muitos milagres. Eu não sei como Jairo foi impactado, mas dentro da alma dele tinha fé. E ele disse, eu vou em busca dEle, eu vou contar o meu problema para Ele. Ele é bachúria calabaia. Não é vergonha assumir que não está bem. Não é vergonha assumir que o casamento não está bem. Não é vergonha olhar para dentro de casa e ver a menina padecendo e reagir, assumir, fazer o que está ao teu alcance. Vergonha é ver a sua casa definhando e você querendo manter uma reputação que está tudo bem, sendo que não está. Hoje é noite que o Senhor me trouxe aqui para dizer, haverá restauração, haverá rabaias. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmão.
Não é chavão de pregador, não. A graça de Jesus está aqui. Alabarassúria calamaia. Ah, mas e se eu me dedicar mais para Jesus? Ah, mas se eu me aproximar de Jesus, o que vão dizer na escola? O que vão dizer lá na faculdade? O que vão dizer no curso técnico? Se eu não for no barzinho depois da aula com todo mundo para tomar um gorozinho? Ah, mas o que vão dizer se eu não sair com aquele grupo? Não importa o que vão dizer. O que importa é o que Cristo disse para você. Você é filha. Você é amada dele. Você é amado dele. Você é escolhido dele. Culto da família. Essa família está sofrendo. Jairo vai em busca. Você já viu aqueles vasos que gostam de terceirizar os seus problemas? Essa é uma igreja instruída, eu sei disso. Ora por mim. É errado pedir oração? Não. É bom, eu peço. Mas tem gente que vira uma prática. É um costume. Porque quando eu peço para alguém orar para mim, ou ir me visitar, ou ir profetizar, ou eu ir lá pedir uma palavra, eu estou terceirizando aquilo que é para eu fazer. E aí a gente aprende que tem coisas na nossa vida que Jesus vai enviar um vaso lá na tua casa, que Jesus vai tocar no pastor, ele vai lá te fazer uma visita, ou vai mandar um obreiro. Tem hora que vai vir um profeta do nada na sua casa sem te avisar, entregar uma mensagem. Mas tem hora que o pastor não vai aparecer, que o profeta não vai aparecer, que a missionária não vai aparecer. Por que, irmão Daniel? Porque o que é para você fazer, ninguém mais vai fazer. Jairo poderia mandar um mensageiro: Senhor Jesus, mestre da Galileia, pregador nazareno, venha até a minha casa, porque eu requisito a tua presença entre os meus. Não, ele deixou os pergaminhos, os cursos teológicos em casa. Ele foi humildemente na presença de Jesus, pessoalmente, e primeiro ele vai se prostrar. A expressão bíblica é prostrando-se aos seus pés. A expressão no grego aqui é literalmente se inclinar ao chão. E aqui tem muita lição. Por quê, pastor? Porque aqui nós estamos vendo um judeu se prostrando diante de outro judeu, algo que não pode acontecer, porque o ato de se prostrar não é só um ato de desespero de um pai que precisa de socorro, não, porque judeu não se prostra para ninguém, porque se prostrar é ato de Então quando Jairo, conhecedor da Torá, da Taná, se prostra, ele usa a expressão com seu corpo físico antes de falar, dizendo: eu estou te adorando, eu estou rendido, eu estou prostrado, eu me prostro diante de alguém que é maior que qualquer homem, Em outras palavras, Jairo está adorando. Você já viu alguém dizendo assim, ó: enquanto você adora aqui, Jesus trabalha lá. Enquanto você adora aqui, Jesus trabalha lá. Tem uns abestalhados por aí que fala que isso é chavão de pregador, e não é. Isso é bíblico. Enquanto Jairo está prostrado, sofrendo em ato de rendição, em adoração, Jesus já estava tomando a causa dele. Jesus já estava trabalhando na casa dele. Ele não sabia, mas a menina já estava morta. Ele não sabia, a menina estava morta, e Jairo estava adorando. Tem muita coisa que você nem sabe que já aconteceu, que está para acontecer, mas enquanto você está nesse culto, ouvindo a palavra, adorando, falando em línguas, glorificando e dizendo: Senhor, minha família está nas tuas mãos, minha filha está nas tuas mãos, minha casa está nas tuas mãos. O Senhor está trabalhando na sua casa. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Enquanto você dá glória, demônios ficam furiosos. Enquanto você adora, demônios ficam furiosos. Por quê? Porque o Senhor está guardando, o Senhor está operando no meio dos seus. Depois que ele adora, ele pede: Senhor,
venha na minha casa. Minha filha está moribunda, toque nela. Eu acho muito interessante nisso. Venha, Jesus não precisava de ir, mas isso vai ficar para outro dia. Jesus não precisava de tocar, mas ele vai e toca. Não precisava, mas Jairo pediu. E como ele pediu foi totalmente irrelevante. Ela é machai. Tem gente que exige de Deus. Tem gente que fala assim, eu vou fazer porque Deus vai dar. Não, você vai fazer e Deus vai dar porque é graça imerecida. A gente não merece nada. Ele vai fazer porque ele viu sinceridade na adoração e viu que ele fazendo ou não, você vai continuar adorando, glorificando, pregando, orando, clamando, jejuando. Alabaia. Ele baixou e decalabaça. Erebaia sai. Marcos deixa registrado que o Senhor venha na minha casa e toque nela. Jesus não precisava de ir e Jesus não precisava de tocar, mas ele vai. Ele vai. Quando chega no meio do caminho, ele recebe a notícia que a menina morreu. Recebe a notícia que a menina morreu. Talvez essa seja a fase da vida de alguém que já passou, ou vai passar, ou está passando, que você olha assim, nossa, esse mês eu estou de parabéns. Esse ano começou de um jeito que parece que eu joguei pedra na cruz. Eu acho que eu estou em pecado, porque nada está dando certo esse ano. O que está acontecendo? Quando você imagina que não pode piorar porque você não aguenta mais, aí você recebe uma notícia. Aí funde o motor do carro. Aí você recebe uma notificação de multa que triplicou por 3 vezes, deu quase 1.000. Aí a menina chega para apresentar um namorado para você. É o diabo, coisa do inimigo. Aí não tem mais os cabelos para cair, aí você acha que vai cair os cabelos da sobrancelha. Aí você fala, eu estou de parabéns. Aí você vai fazer um serviço com a moto. Aí você escuta um barulho na moto, aí você fala pro mecânico, tá um barulho aqui, isso aqui tem algum problema? Dá pra gente parar semana que vem para fazer? Ele fala, pode rodar, não vai dar problema não. Aí você tá lá em Bragança Paulista, o motor da moto trava. Aí você fala, tô de parabéns mesmo. É uma luta atrás da outra. Aí você acha assim, pior. Quem lembra daquela campanha do Tiririca? Pior que tá, não fica. Todo mundo achava que era uma verdade e ficou pior. Ele ganhou as eleições com esse pior que tá, não fica. E o abençoado ganhou e ficou pior. Outro mentiroso. Aí tem hora na sua vida que você fala, pior que tá, não fica, e fica. Porque quando Jairo saiu de casa, a menina estava doente. Ele foi em busca de uma cura, não foi de uma ressurreição. No meio do caminho, depois de clamar, depois de ter a presença de Jesus, depois de criar uma esperança, ele está voltando para casa com a presença de Jesus, todo feliz. E ele quer que Jesus vá rápido. Aí já vem a irmãzinha do ciclo de oração, do fluxo de sangue, e atrapalha um pouco. Aí Jairo tem que aprender a esperar, e depois outro dia eu prego isso. E aí Jairo está ali, agoniado, vamos Jesus. E Jesus, em outras palavras, está dizendo, calma Jairo, não é no teu tempo. Eu já estou contigo, eu vou chegar lá. Deixa eu abençoar um outro aqui no meio do caminho. Porque com Jesus é assim, tem bênção para todo mundo, tem perdão para todo mundo, tem resposta para todo mundo. Não precisa passar na frente de ninguém. Calma. É assim. Jairo foi em busca de Jesus, mas o texto mostra para nós que quem estava em busca de Jairo era Jesus. Porque em todo o processo Jesus está trabalhando na vida de Jairo. A gente tem um líder na sinagoga que acredita piamente na Torá, que ensina a Torá, a Taná, que Moisés é quase um anjo para eles. E a gente está vendo um Jairo aos pés de Jesus, adorando a Jesus, cheio de fé, andando com Jesus e levando Jesus para casa. Todo mundo que se aproxima de Jesus tem a sua vida mudada, o seu temperamento muda, o seu caráter muda, a sua vida toda muda. Alguém da casa chega e fala assim, não importune o mestre. A menina morreu. O mensageiro aqui, ele traz uma notícia sem empatia. Parece que ele tem prazer em trazer aquela notícia ruim. Eu não sei se você já passou por essa fase da sua vida. Tem pessoas que é próxima, tem pessoas que estão próximas a você, que não vê a hora, parece que fica esperando a hora de alguma coisa dar errado na sua vida, para
para sair espalhando para todo mundo e depois falar: tá vendo? Tava lá, ó. Não adiantou nada cultuar, não adiantou nada ir para as campanhas, não adiantou nada ir para o monte, não adiantou nada aquele congresso, não adiantou nada aquele Jesus. Tem sempre alguém, irmão, que não vê a hora de tocar a trombeta. São, sabe quem que é? Os profetas do pânico, os ladrões de alegria. Aí é nessa hora, ó, eu vou encerrar rapidinho. Meu horário se foi, né, pastor? Já passei 2 minutos. Olha só, essa hora da vida é quando a fé está esgotando, irmão. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já tive inúmeras vezes vontade de parar de pregar. Eu já tive vontade de desistir dos estudos bíblicos. Eu já tive vontade de parar de congregar. Eu já tive vontade de desistir da fé. Mas Jesus nunca permitiu, pela sua graça, pela sua misericórdia. Tem hora que você olha e fala: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu preciso de uma manifestação divina para que eu possa ter convicção que o Senhor está comigo, que é real, que tem uma promessa, que algo está acontecendo. Quantas vezes eu perdi as contas de negociar o meu caráter, os meus valores. Eu perdi as contas, mas a misericórdia, a graça de Deus veio de encontro à minha alma. E vai ter uma hora na sua vida que você vai ter que escolher: ou você dá ouvido para a sua mente, ou você dá ouvido para Jesus. Ou você olha para Jesus, ou você olha para o mundo. O mundo vai te tragar, o mundo vai trazer propostas, mas sempre a graça de Jesus vai estar do seu lado, dizendo: olha para mim. Irmão, está na Bíblia, tá? Olha o texto bíblico. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E o outro evangelista completa dizendo: ela será salva. O que está acontecendo aqui, irmão Daniel? Jesus está despedindo a mulher do fluxo de sangue. Olha, vai em paz, a sua fé te salvou. A notícia de morte chegou para Jairo, e Jesus conhece a estrutura de Jairo. Jesus sabe como está a alma de Jairo. Jesus sabe até onde Jairo pode caminhar, porque cada um aqui tem uma estrutura. Tem coisas que eu suporto que algumas pessoas aqui não suportam. Tem coisas que pessoas aqui suportam que eu não suporto. O Senhor conhece a estrutura de cada pessoa que está aqui, e Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Jairo recebe a notícia e Jesus está olhando. Jesus está tudo sob o controle de Jesus. Jairo acha que tudo está acabado. Os homens que trouxeram a notícia acham que tudo está acabado. Mas Jesus despede a mulher do fluxo de sangue e corre para Jairo. O texto é bem claro: estando ele ainda falando com quem? Com a mulher. Aí ele chega para Jairo e diz assim: não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Não temas. O medo entrou, e o medo é um dos maiores suplantadores e ladrões de sonhos. Pelo medo pessoas não dirigem, pelo medo pessoas não casam, pelo medo pessoas não têm filho, pelo medo pessoas não avançam na obra de Deus, porque o medo é o maior suplantador de sonhos. E aí Jesus está dizendo: eu cheguei para combater esse medo que vai parar a minha obra na sua vida. Ela não vai, porque eu cheguei. E quando eu chego, o medo bate em retirada. Temas, não tenha medo, não tenha medos, creia somente. O que é crer somente? A fé estava indo embora. A fé vem pelo ou? A fé vem pelo ou? E ouvir a? Jesus liberou uma palavra de fé para Jairo. A fé que estava indo embora se acendeu na alma dele. Enquanto o ambiente era de notícias catastróficas, profetas do pânico chegou. Jairo tinha uma escolha e 2 opções: ouvir os profetas do pânico, os ladrões de alegria, ou ouvir a palavra que saiu da boca de Jesus. Você que escolhe. Você que escolhe. Tem gente, eu vou entregar tudo. Tem gente que dá mais credibilidade para o Instagram do que para a própria palavra.
Tem gente que dá mais credibilidade para a notícia que caiu no grupo do WhatsApp do que para a própria palavra. Tem gente que dá mais credibilidade para quem critica. E gente que critica, que não construiu nada na vida, não deve ser ouvido. Tem gente que dá muita moral para quem não constrói nada, para quem não viveu nada com Deus, para quem não tem promessa de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: você vai ficar dando ouvido para profetas do pânico, ladrões de alegria, ou vai ouvir a palavra que Jesus liberou para sua casa? Não temas, crê somente e ela será salva. Não temas, crê somente e ela será salva. Se coloque de pé e vou encerrar. Chegando na casa, Jesus é organizado. Jesus não gosta de bagunça. Havia um alvoroço na casa. Está no texto, o que eu estou pregando está no texto, tudo no texto. Havia um alvoroço, onde choravam e pranteavam muito. Os irmãos aqui conhecem, sabem quem que eram as carpideiras. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Tinha profissionais que foram pagas para chorar. Barulho excessivo, alvoroço excessivo, onde tinha muito teatro e pouca compaixão, pouco sentimento ou quase nada. Sabe o que Jesus fez? Quando ele percebeu que tinha muito barulho e pouca fé. Porque tem gente, irmão, que sabe fazer barulho como ninguém. Mas quando você fala, vamos para o evangelismo, vamos para o monte, vamos fazer um rateio para socorrer uma família, some, desliga o celular, arruma 1000 desculpas. Que evangelho é esse? Que fé é essa? Que ministério é esse que não se doa? Jesus pegou e falou assim: olha, não precisa disso tudo não, a menina está dormindo, eu já vou acordar ela. O que aconteceu? Começaram a rir. Irmãos, eu fui em muitos velórios, muitos. A pior coisa que tem é você ver alguém rindo num velório, porque a mensagem que você transmite para as pessoas que estão ali, principalmente para a família enlutada, é que você pouco se importa com o que está acontecendo. Dificilmente você vai ver alguém rir em um ambiente de morte, de dor e de luta. Sabe o que Jesus fez? E rir ali no grego é debochar, ridicularizar, não levar em consideração. Tem gente que não vive milagre, porque em vez de fazer o que Jesus fez, fica com aquele amor. Não, a gente tem que amar, a gente tem que tolerar. Quem disse que amar, para amar precisa estar perto? Quem disse que para amar você tem que conviver? Quem disse que para amar você tem que aceitar 24 horas dentro da sua casa quem debocha da sua fé, quem não acredita no que você recebeu de Deus ou não acredita no que Deus tem na sua vida? E Jesus pegou e colocou para fora. Jesus colocou para fora. Em outras palavras, só vai ficar quem crê. Só vai viver o milagre e ser testemunha aqueles que acreditam no que eu estou ministrando. Jesus falou: a menina está dormindo, eu vou acordar ela. Calma. Jesus colocou para fora. Jesus não faz acepção de pessoa, mas Ele escolhe, Ele separa. E enquanto a gente não entender isso, tem coisa na nossa vida que não vai andar para frente. Enquanto você ficar andando com gente que não agrega na sua vida, enquanto você ficar fazendo parte de ciclos de pessoas que só vai te influenciar por mal, você não vai andar para frente, a sua vida não vai andar para frente. Mas quando você fazer como Jesus, espera aí, daqui para frente, só vai ficar quem crê. Só vai ficar aqui quem acredita. Lamachúria calamaia. Só ficou Pedro, Tiago, João, Jairo, a mãe da menina, a menina morta e Jesus. E ele liberou uma palavra, Talitakumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Olemachúria calabá. Todos nós temos uma menina de 12 anos em casa espiritualmente. Eu não sei qual é ela na sua vida, mas se você crê no poder da palavra que eu prego, tem fé para a sua vida, tem perseverança para a sua vida e tem milagre para a sua vida.
Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Jairo ouviu a palavra no meio do caminho. Ele creu na palavra que saiu da boca de Jesus e continuou crendo. Quando chegou na casa, Jesus cumpriu e atendeu o pedido que ele fez. Ele falou: Jesus, vem na minha casa. Ele foi. Jesus, toca na minha filha. Ele tocou. E Jesus disse: não temas, creia e ela será salva. Ou seja, Jesus prometeu salvação, Jesus prometeu fé, e Jesus prometeu que o medo não vai ser um empecilho. Então receba essa palavra nesta noite. Leva essa palavra para sua casa. Não temas, não temas, crê somente e ela será salva. Haverá restauração, haverá cumprimento de promessa na minha vida e na vida daqueles que creem. E eu finalizo dizendo: o que é para Jesus fazer, Ele sempre vai fazer. Mas o que é para você e eu fazer, Jesus não vai. Ele trouxe a vida da menina de volta, mas a menina fisicamente estava debilitada. O Jesus humano. O Jesus humano. Nós temos que aprender muito com isso. Por favor, aqui alguém dá para ela um alimento, porque ela precisa de se alimentar. Vocês não entenderam, não. Jesus poderia transformar pães ali e alimentar a menina, mas não. Ele trouxe a vida da menina, coisa que os homens não podiam fazer. Mas alimentar a menina, cuidar da menina, educar a menina, proteger a menina, era responsabilidade da família. Deem para ela algo para comer. Jesus se importa com você em todas as áreas, mas o que é para você fazer, Ele não vai fazer. Guarde essa palavra no teu coração. Alimente a menina que está dentro da sua casa, seu casamento, sua vida financeira, seus filhos, sua esposa. Alimente, cuide. O Senhor vai fazer o que você não pode. Amém? Quem recebe essa palavra? Que Deus em Cristo vos continue abençoando, meus irmãos. Tem alguém que ouviu essa palavra que está afastado ou afastada dos caminhos de Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje, ou fazer uma nova aliança? Você que está